Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo para mais essa aula da classe de jovens da Escola Bíblica. Nós somos a Assembleia de Deus de Blumenau e você está aqui através dos meios de comunicação. Já te peço para que curta, compartilhe, acompanhe. Nós temos vídeos, volta e meia, vídeos para te edificar a sua vida, além da Escola Bíblica, vídeos diversos. E esse canal é um canal específico para pré-aulas de Escola Bíblica. Você que já nos acompanha, professor, peço que o Espírito Santo venha te encher cada vez mais, venha te abençoar. Você que vem atrás de subsídios para a sua aula, vem para a ferramentaria se preparar, adquirir mais conhecimento. Peço que o Espírito Santo continue fomentando essa consciência de preparação. Nós devemos ter sempre em mente aquilo que Tiago falou na sua carta, né? Que não é muito bom que muito de vós se tornem mestres, porque daqueles que se tornarem mestres terá um peso maior, uma cobrança maior. Então, eu peço que o Espírito Santo te dê essa consciência, te desperte do privilégio, primeiro, de ser mestre, de estar ensinando a igreja, o corpo de Cristo, ser participante como esse meio. E, em segundo lugar, esse temor santo, esse tremor santo, de saber que a responsabilidade é muita. Então, que você continue se preparando cada vez mais, semanalmente, para que assim, através da sua vida, os seus alunos sejam abençoados, a sua igreja seja abençoada e o reino de Deus se expanda cada vez mais. Você que é de fora de Blumenau, seja bem-vindo também, que Deus abençoe você, sua família, a sua igreja, a sua cidade, que você continue buscando. Nós temos vídeos aqui de todos os etários, divulgue na sua igreja, divulgue com os demais professores de escola bíblica, desde o maternal até os adultos, temos materiais semanais. Então, que Deus continue abençoando vocês. Meus irmãos, vocês já estão inteirados acerca dos materiais que nós utilizamos, o material da CPAD, a revista de jovens. Esse trimestre estamos tratando sobre um tema fundamental, a nossa identidade, a nossa característica, através de um eixo, de um estudo da pessoa do Espírito Santo, da movimentação do pneuma, mas especificamente desse eixo mais pentecostal, ao qual compõe a nossa identidade, ao qual faz com que nós nos movemos no reino espiritual de uma forma ímpar. Graças a Deus por esse estudo. É importante sempre ter uma reorientação acerca deste tema, né? Esse tema que é capaz de transformar. O Evangelho foi expandido através da ação do Espírito Santo. O Evangelho foi anunciado, teve barreiras quebradas, sempre quando houve uma manifestação gigantesca do Espírito Santo, né? E nessa lição nós vamos estudar sobre a cura de Deus, a milagrosa cura de Deus, a lição de número 9. Você já vou acreditar que você já deu uma olhada na lição, você já deu uma estudada, né? A síntese é bem interessante. A cura divina, da mesma forma que o batismo no Espírito Santo, é uma realidade para os nossos dias. Peça para que seus alunos acompanhem cada vez mais, sempre, a agenda de leitura da Bíblia, a agenda de leitura semanal da Bíblia, e que assim eles venham cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento, né? Os objetivos são 3, eu vou só citá-los. Vou colocar para vocês mais pontos, mais ferramentas, até porque o material da lição vocês já têm acesso, os conteúdos que estão aqui têm acesso, então vou tentar dar um vetor um pouco mais específico para que possa auxiliar vocês, amém? Os objetivos são 3, mostrar a origem das enfermidades, reconhecer a cura como uma dádiva divina para os nossos dias, conscientizar de que Deus tem poder para curar. Meus irmãos, eu quero que vocês... Vou dar duas dicas para vocês de interação com seus alunos, né? A primeira, você tem que trazer sempre essa ação do Espírito Santo para um campo pessoal. Está muito ligado sempre com o nosso empirismo, a nossa vivência. Então, nós estamos tratando de cura de Deus, cura divina. E é fundamental você começar a sua aula citando um exemplo seu de cura pessoal. Pode ser com a sua família, pode ser na sua vida pessoal mesmo. Comece, os alunos já vão saber qual que é a lição, já vão saber o tema. Então comece citando uma experiência extremamente pessoal, que você sabe minúcias de detalhes.
abra espaço para que os seus alunos citem, promova essa interação, para que eles também citem exemplos na vida pessoal dele sobre cura de uma doença X, Y, ou numa vivência de algum parente muito próximo. Faça com que a mente deles venham parir essa ideia, né? Uma visão muito socrática do raciocínio, né? Essa maêutica, que ele venha ter uma interação, venha se familiarizar com a lição já no começo, já na introdução da sua aula. Assim ele vai ter muito mais empatia, vai absorver muito mais o conteúdo. Faça com que os próprios alunos tenham parto dessa ideia já no início. Isso vai fazer com que a sua aula dê um salto gigantesco. Outra ideia que eu dou para vocês também é fazer uma aproximação. Tirar esse dom de Deus do tubo de ensaio. Isso é fundamental. Você pega os seus alunos numa prática aristotélica chamada peripatético, que Aristóteles no liceu, na sua escola, ele pegava um grupo específico de alunos e ia andar. Peripatético na tradução é literalmente itinerante. Então, os alunos iam andar, saíam, enquanto Aristóteles ensinava, ele ia mostrando experiências e mostrando conceitos práticos. Trazia da teoria à prática na andança, na vivência. Então, se você tiver oportunidade, se for viável para você, acho que seria gigantesco e enriquecedor para os seus alunos você pegar um grupo, se o grupo for pequeno também, um grupo muito grande, é difícil você fazer isso. Pega um grupo de alunos e sai para andar. Sai para andar com eles na rua do seu bairro, na rua da sua igreja. Leve e peça, mas promova uma oração durante esses dias que antecedem a sua aula, para que o Espírito Santo venha guiar, para que o Espírito Santo venha conduzi-los, para que o Espírito Santo coloque na presença de vocês, coloque no caminho de vocês alguém, uma pessoa específica. Vai que vocês vivenciam na prática o que essa lição nos traz na teoria. Vai que o Espírito Santo tem projetado para a igreja de vocês vivenciar uma cura, um milagre. Então, acho que seria formidável. Se você tivesse essa possibilidade, leve e mostre para os seus alunos. Enquanto você cita, enquanto você vai falando para eles sobre a lição, vai mostrando na prática as doenças, as mazelas. O primeiro objetivo é mostrar a origem das enfermidades. Enquanto você fala da origem do mal, a origem da queda, a questão da natureza humana, a queda, as consequências da queda, mostre as consequências da queda, do sofrimento humano na prática, com exemplos práticos de pessoas que talvez eles conheçam, né? Então vai ser fundamental, vai ser melhor, você não precisa fazer toda a aula nesse esquema peripatético, mas você pode jogar uma parte da aula, uma introdução da aula, dar uma volta na quadra, 2 quadras, né? E de preferência, se for num lugar movimentado, isso vai ser muito bom, porque com certeza você vai se esbarrar em situações que vai enriquecer demais a sua aula, né? Então, essas são as 2 dicas que eu dou. Se você conseguir fazer as 2, fantástico. Se você conseguir fazer só uma, vai ser excelente também. Pegue, primeiro, trazendo esse raciocínio de um campo muito alto, né? De um campo do papel branquinho, para a prática, né? Para que eles assimilam, absorvam, a memória deles venham trabalhar, né? E eles venham se assimilar, falar, nossa, eu já vivenciei a cura divina, eu já vi a cura divina, ou não, eu nunca vi a cura divina, né? Essa questão é fundamental porque o Evangelho foi transformado, as curvas do Evangelho foram construídas através de curas miraculosas do Espírito Santo. O Evangelho teve uma dilatação sempre a partir de acontecimentos assim. Além da própria Bíblia, que você pode citar num segundo momento, né, para já entrar propriamente na lição, você pode citar exemplos históricos, né? Um dos movimentos que nos caracterizam como pentecostais, o movimento da Rua Azusa, foi muito difundido a partir de curas. Há relatos de pessoas que cresceram, pessoas que frequentavam os cultos da Rua Azusa, que era comum homens com problemas de saúde, paralíticos, cegos, passarem na porta
do local onde era realizado os cultos na Rua Azusa e automaticamente serem curados. Era extremamente comum isso acontecer e isso fez com que se espalhasse de forma viral o movimento pentecostal em Azusa, né? Existe um livro que eu quero te indicar para você ler. O livro chama História do Avivamento Azusa. Foi escrito por um homem chamado Frank Bartleman e ele participou do movimento. Ele foi uma das pessoas principais ali na fundamentação da igreja, na criação do movimento, a solidificação do movimento. Ele acompanhou também o período pós-Azusa, que foi um período complicado, e ele relata tudo isso nesse livro. Um livro fantástico, um livro fácil de ler, um livro com uma linguagem muito boa, muito tranquila. Leia esse livro, História do Avivamento Azusa. Vai ser muito bom para você. Não é um livro difícil de achar, você encontra em PDF também, se você não conseguir encontrar ele em formato físico. E eu tenho convicção que vai ser muito bom para sua aula, vai ser muito bom para sua vida pessoal, para os seus alunos, né? Se você quiser também, enquanto está acabando esse período de aulas, né? Estamos no final, na reta final desse trimestre. Traga para os seus alunos esse material, traga em PDF, num pendrive, distribui com seus alunos, para vocês, em paralelo, junto com a lição, enquanto vocês aplicam cada uma das lições, a de número 10, a 11, a 12, a 13, vocês vão lendo e vão compartilhando as experiências da Rua Azusa. Mas principalmente, a minha oração, e eu acho que deve ser a oração de vocês, é que não venha ser mais uma lição estéril, uma lição de sala de aula, né? Venha ser uma lição de vida. O Espírito Santo, você vivencia. Nós estudamos porque somos teimosos, mas o Espírito Santo ele é vivenciado. Você deve orar para que na sua sala, na sua classe de alunos, pessoas venham vivenciar a experiência do pneuma, do vento que sopra incessante, transforma, modifica, né? Para você trazer direto para a lição, cite curas relevantes na Bíblia. Curas relevantes, a lição te dá 3 exemplos, né? O exemplo de Atos 9, do 32 ao 35, são os textos bíblicos separados pela lição, né? A vivência de Paulo em Listra, em Atos 14, do 8 ao 10, e o ensinamento de Tiago, no último capítulo da sua carta, no capítulo 5, do 13 ao 16, né? Eu vou citar pelo menos uma. Eu acompanharia esse capítulo porque ele é fantástico. Ele é fantástico e coloca justamente o que nós aprendemos aqui, né? Eu tenho sempre em mente, quando eu vou analisar acerca das curas, a situação de Jesus sendo questionado pelos discípulos de João Batista. Jesus citando: os leprosos estão sendo curados, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, vai lá e anuncia. O papel do Cristo é modificar vidas. O papel do Espírito Santo é transformar histórias. Essa passagem de Paulo, especificamente, eu como lição eu daria a ela, te indico também, porque é uma passagem de Paulo formidável. Ele estava em Listra, né? Ele estava no caminho da sua segunda viagem missionária. Ele sai de uma situação de uma cidade e vai para Listra, na sua primeira viagem missionária. Ele sai de uma situação da cidade e vai para Listra, chega em Listra, ele passou por Listra pregando, tentou pregar naquela região e foi extremamente difícil, ele não conseguia ter acesso, aquela região não tinha, a cidade de Listra não tinha uma sinagoga como era de praxe das aplicações missionárias de Paulo e direto na sinagoga, lá não tinha, ele resolveu pregar nos portões da cidade. Ele foi para os portões da cidade, está lá anunciando o evangelho, de repente o Espírito Santo começa a comover ele, e ele tem um discernimento, o discernimento de que tem um homem aleijado, que está dando crédito ao que ele está falando. Esse homem aleijado, ele está dando ouvidos ao que Paulo falava. Com certeza Paulo estava num lugar movimentado e ninguém estava dando ouvido. Paulo estava pregando e ninguém estava dando ouvido. Mas toda essa situação foi transformada a partir da cura deste homem. Paulo chegou, ordenou em voz alta: apruma-te no teu pé e anda. E esse homem automaticamente andou, provavelmente era um homem conhecido, estava em situação de mendicância, estava lá.
era um adereço da cidade, mas um marginalizado pela sociedade, pela sua característica física. Mas a partir do momento de que Paulo, através da ação do Espírito Santo, curou a situação deplorável desse homem, toda a situação mudou. Toda a pregação do evangelho naquela cidade foi reorientada, né? Paulo, para alguém que era totalmente ignorado, se tornou o centro das atenções. Paulo e Barnabé estavam num desespero de chamar a atenção, tentando anunciar com muito custo, com muita divulgação e suando, até que por fim a ação miraculosa de cura, especificamente do dom de cura, fez com que toda aquela cidade desse atenção, todos convergiram a atenção a Paulo e Barnabé. É óbvio que teve uma questão um pouco problemática nessa cidade, porque os cidadãos da cidade começaram a desenvolver um raciocínio errado acerca de como Paulo e Barnabé atuavam, confundindo ele com os deuses, com Hermes e com Zeus. E Paulo, em seu desespero, teve consciência, não deixou a vaidade flertar com o seu coração, já logo admoestou-los para que eles para que eles se atentassem à verdadeira situação, que era a graça de Deus, o evangelho chegando como um privilégio àquela cidade de Listra. Teve o linchamento de Paulo, Paulo foi linchado, apedrejado, só pararam porque acharam que ele estava morto. Paulo foi para Derbe, ficou em Derbe, depois continuou todo o seu projeto, mas é fundamental nós reconhecermos que o Evangelho tem pontos, curvas que são regidas por ações pontuais do Espírito Santo. São ações próprias do Espírito Santo que vai lá e reorienta, né? Transforma. Então, se você pegar essa passagem de Atos 14, dá para você dar toda a sua aula a partir dessa lição, a partir dessa passagem. Você consegue citar todos os pontos principais da lição, né? A cura divina em nossos dias, você tem que trazer para a questão empírica de cada um, né? A questão própria de cada ser humano. O primeiro ponto da lição, de igual modo, se aproprie de pontos citados pela própria Bíblia, né? Trazendo a consciência que a origem das enfermidades é uma consequência do ato humano, é uma consequência da queda do ser humano. Deus criou um mundo perfeito, isso tem que estar firme, sólido na cabeça dos seus alunos. É importante você passar isso de uma forma sólida, com propriedade, porque, infelizmente, existem algumas linhas que desmerecem, trata com menosprezo a questão do carisma do Espírito Santo, a questão pentecostal, né? E muitas dessas vias de pensamentos teológicos têm muita afluência na internet, tem muito sucesso no YouTube, tem muita visualização. Hoje em dia, você, professor, não é a única ferramenta de doutrinação dos seus alunos. Não é a única fonte ao qual eles têm acesso para beber e degustar acerca da palavra de Deus. Eles têm com facilidade, num toque de celular, acesso a pregações, acesso a estudos. Então, você tem que ter muita bagagem, muita solidez, né, em tudo que você aplicar aos seus alunos, para que você venha tornar as raízes dos seus alunos, na identidade pentecostal, uma raiz profunda, uma raiz que não venha se abalar por qualquer vento humano, qualquer pensamento teológico. Esse pensamento de que os dons se cessaram, né, não é para os nossos tempos, é fundamental você trabalhar que sim, é para os nossos tempos. Principalmente no conselho de Tiago, aqui você já sai de um ponto para o outro, né, trabalhando a questão das origens, a origem do mal, o poder de Deus como cura e a cura em nossos dias, né. Para você encerrar, eu acho que é bom você a partir do que Tiago nos aconselha, né. Tiago, irmão de Jesus, em seus últimos relatos na sua carta, né, fala que se tem alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungidos com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado.
Então é fundamental sabermos que a oração tem poder. Eu peço que a partir desse momento, principalmente no final da sua aula, você venha orar ao Espírito Santo para despertar ousadia nos seus alunos. Despertar coragem, para que se eles verem alguém paralítico na rua, eles se sintam cheios do Espírito Santo, tomados de ousadia do céu e ore para os seus alunos. Se eles encontrarem uma situação na casa deles, onde tem alguém doente, tem alguém com dor de cabeça, tem alguém passando por algum mal, eles se sintam tomados do poder da dunamis do Espírito Santo e venham orar, crendo que a cura é real. Deus ainda cura, ainda é um Deus de maravilhas, né? Chegando sempre no exemplo de Romanos, exemplo de Paulo aos Romanos no capítulo 1. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós devemos crer que o Evangelho é poder, é manifestação poderosa, diferenciada e que é eficaz para mudar as vidas. Amém? Meus irmãos, essa é a nossa aula da classe de jovens. Peço que o Senhor venha te abençoar, o Senhor venha cada vez mais te conduzir de acordo com a vontade dEle. Peço para que o Espírito Santo venha te dar experiências anteriores a essa aula que você vai dar para os seus alunos, que tanto a sua classe quanto vocês venham ter experiências do próprio Deus, ações miraculosas do Espírito Santo, principalmente relativos à cura. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração por cada um de vocês. A cura de Deus, os dons de Deus é prático, vivencial, vai muito além de um papel. Então, que o Espírito Santo de Deus venha encher cada um de vocês e o vento venha soprar, trazendo cura e refrigério. Acompanhe-nos toda semana, temos vídeos semanais. Eu sou Alexandre, sou grato a Deus pela oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Amém.